Graças a Deus. Que Deus te abençoe e te ilumine de forma rica e poderosa. Povo da fé, hoje nós damos início ao nosso propósito de oração. Serão 7 domingos, onde nós estaremos buscando a provisão de Deus na nossa vida. Mas deixa eu lhe dizer algo muito importante e valioso ao seu coração. Deus, ele provê na vida dos seus. Deus, ele cuida daqueles os quais ele tem uma palavra liberada sobre o mesmo. Deus, ele cuida de Agar e de Ismael por um motivo. Abraão não queria fazer o que Sara lhe pediu. Mas Deus fala a Abraão: Abraão, fique em paz, ouça o que a sua mulher tem a lhe dizer, pois eu irei cuidar do menino e da tua serva, pois ele é a sua descendência, e dele sairá uma grande nação. Sabe o que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, descansa, fique em paz, faz o que tem que ser feito, pois nem o menino e nem a serva estarão desamparados, mas pelo contrário, eu estarei cuidando e zelando pela vida de cada um deles. E lá no deserto, em meio ao sol escaldante, em meio ao frio intenso, Deus provê para aquela mãe e para aquele filho o que eles mais precisavam naquele momento, que era a água. Deus abre os olhos de Agar e ela enxerga o poço. Ali ela pega da água e dá para Ismael. E daquela água, Ismael é fortalecido a prosseguir e a continuar. E assim começa a se cumprir a palavra de Deus sobre a vida de Ismael e sobre a vida de Agar. Aqui está a água da provisão. Ela está sendo consagrada, abençoada. Entregamos hoje o dia inteiro para o povo que esteve aqui conosco, tanto em Santo Antônio como em Santa Teresa. Mas talvez você é de longe, talvez você não pode estar aqui conosco, mas não tem problema. Você vai preparar o seu copo com água. Nós vamos fazer a oração da fé e você vai beber dessa água. E como Deus cuidou de Agar, como Deus cuidou de Ismael, Deus também vai cuidar de você. Quando você beber dessa água, o que estava faltando sobre a sua vida não vai faltar mais. Pois o Deus da provisão, ele vai se manifestar na vida da senhora e do Senhor. Amém, pessoal? Deu para entender o propósito? Graças a Deus. Serão 7 domingos e sua vida vai ser mudada. Mas antes de nós orarmos, antes de nós bebermos a água, eu quero deixar no seu coração uma palavra. Que Deus vai abrir a sua mente, a sua visão. Eu não sei o que você tem passado hoje. Talvez você tenha passado uma batalha, uma guerra, um problema, uma afronta muito grande. Talvez pessoas que eram para te animar estão te desanimando. Pessoas que eram para te ajudar a se levantar estão terminando de te derrubar. Pessoas que eram para te estender a mão estão lhe virando as costas. Mas deixa eu lhe dizer algo. No momento mais difícil da sua vida, no momento mais penoso que você esteja passando na sua vida, é nesse momento, é nessa situação, é nessa condição que o nosso Deus se manifesta. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele começa a colocar a casa em ordem. Ele destrói os deuses pagãos que estavam dentro de Judá. Ele destrói os altares de Baal, o altar dos Balaíns. Ezequias, ele desfaz todo o mal que estava em Judá e em Israel. Ele começa a levar o povo a ter uma vida com Deus. Ele manda o povo queimar incenso e sacrificar apenas ao Deus dos exércitos. Enquanto isso começa a acontecer, Deus começa a abençoar Judá. Deus começa a abençoar Ezequias. Sabe o que acontece? Senaqueribe vem contra ele. Senaqueribe se levanta contra Judá. Senaqueribe, ele começa a investir pesado contra Israel. Sabe o que Ezequias faz? Ele se fortalece, ele se protege.
Ele fortifica toda a Judá e Jerusalém. Ele reedifica os muros quebrados. Ele levanta os muros aonde tinham que ser levantados. Ele reconstrói as torres, coloca homens de guerra nas torres para vigiar, para os inimigos não invadir. Ele tampa as fontes das águas para que eles não venham entrar ali e ter fartura de água. Ezequias, ele toma uma atitude difícil, porque ele esgota os recursos naturais de Israel, de Jerusalém, de Judá, para que o inimigo não pudesse entrar. É um preço a ser pago. Ezequias, meu amigo, ele manda fazer armas. Veja bem, Ezequias está gastando os recursos. Ele está gastando o pouco de material que ele tem ali dentro. Ele está gastando o pouco de água que ainda sobrou dentro da cidade para fazer o que tem que ser feito. Só que Senaqueribe vê isso e começa a enviar mensageiros, começa a afrontar a Ezequias e a Deus com palavras de baixo calão, tentando pôr dúvida, tentando pôr insegurança, tentando pôr medo dentro do povo. Porque Senaqueribe, ele sabia que se o povo cedesse, se o povo deixasse de confiar em Deus, acabou ali para Ezequias. Porque Ezequias, ele precisava do exército para guerrear. Ele precisava daquele povo para ir contra Senaqueribe. Tanto é que Ezequias, ele se põe num lugar alto em Judá e declara ao povo de Deus: não os temeis, não temeis o exército que estás com eles, pois com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos que batalha as nossas guerras. Ezequias passou fé e espírito para aquele povo, mas Senaqueribe tentou desanimar, desestabilizar, colocar na mente do povo que eles não tinham condições, que eles não podiam, que era impossível vencer aquela batalha. E talvez é isso que você está passando. A afronta do inimigo, as palavras que você tem ouvido, a situação que você tem visto em volta da sua vida são desmotivadoras, são condições para você parar e desistir. Mas deixa eu lhe dizer algo. Tem batalhas que só tem uma forma de vencê-las. Há batalhas que só tem um jeito delas serem revertidas em vitória, porque aparentemente parece uma derrota. Como, pastor? Como o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, fizeram. O que eles fizeram, pastor? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Veja bem, você viu a arma que tanto o rei Ezequias como o profeta Isaías usaram? Eles oraram a Deus e clamaram aos céus. E ao orar e clamarem, Deus envia um anjo e dá vitória a Israel. Deus envia um anjo e muda a situação daquela nação. Porque o segredo da sua vitória, o segredo da resposta que você tem buscado, a provisão que você necessita na sua vida, ela está nisto, em orar, em clamar aos céus. Muitas das vezes nós temos falado do problema, muitas das vezes nós temos falado da luta, nós temos aumentado o tamanho da dificuldade e temos esquecido de orar, de clamar, de falar com Deus. Porque eu quero que você entenda algo. A sua oração, ela te aproxima de Deus. O seu clamor rasga os céus ao seu favor. Tudo que Deus quer que você faça para Ele mudar o que você tem vivido hoje é você falar com Ele. Vem expressar a Ele o que você tem passado, vivido e enfrentado. E certamente Ele se manifestará em seu favor. Você tem feito como Ezequias. Você tem se preparado para a guerra. Você tem confiado no Senhor. Você tem sacrificado o que tem que sacrificar. Mas agora está na hora de você pedir aos céus o socorro que você tanto precisa. Está na hora de você falar com Deus
para que ele venha mudar o que você tem vivido. E é certo que o nosso Deus vai se manifestar na sua vida e vai mudar o que você tem vivido. Ezequias e o profeta Isaías oraram e clamaram, e o Deus de Israel os ouviu. O Deus da Bíblia, ele vai ouvir a tua súplica, ele vai ouvir o seu clamor, em nome de Jesus. E o que você tem vivido e passado, vai passar. Essa luta vai ser vencida. Esse problema será solucionado. Não porque eu estou falando, mas porque o Deus dos exércitos tem trabalhado ao nosso favor. Amém, pessoal? Eu gostaria que você pegasse o seu copo com água, porque nós vamos orar, nós vamos clamar, vamos invocar Deus. E ele vai descer sobre a nossa vida. E como Deus ouviu a oração de Ezequias e a oração de Isaías, Deus vai ouvir a nossa oração e vai mudar o que temos vivido. Em nome de Jesus. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Meu Deus, eu entro em oração com o seu povo. Ezequias se uniu ao profeta Isaías e oraram e clamaram a ti. E o Senhor os respondeu. Meu Pai, eu uno a minha fé com a deste homem e desta mulher. E eu creio que o Senhor nos ouve. Eu creio que o Senhor nos atende. E se porventura, meu Pai, havia um mal, havia um levante, havia uma estratégia do inimigo, uma artimanha do mal contra essa vida, que tudo isso seja frustrado agora. Que a armadilha do mal seja quebrada, desfeita, descoberta. Que a cilada do inimigo seja revelada, meu Pai. Que as setas do inimigo caiam por terra. Que o aguilhão da morte seja vencido hoje. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, todo mal contra essa vida caia por terra. Eu não sei o que essa pessoa tem vivido. Eu não sei o que ela tem passado. Eu não sei qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a amargura. Eu não sei o motivo desse choro, meu Pai. Eu não sei o motivo dessa tristeza, mas eu sei de algo, o Senhor pode mudar, e o Senhor muda hoje, meu Pai, o que eles têm vivido e passado. O Senhor estende as suas mãos e quebra todo o jugo do inimigo, em o nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, levanta o seu copo com água. Meu Deus, consagra esse elemento sagrado em nossas mãos. Que não seja um simples copo com água, mas sejam as águas da provisão. A mesma água que o Senhor proveu na vida de Agar e Ismael. Seja essas águas na nossa vida. E quanto nós bebermos da mesma, sejamos curados, sejamos livres, sejamos fortalecidos, revigorados. Venhamos ter os nossos olhos abertos e nossa vida transformada, para que o seu nome, meu Pai, seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que quanto nós bebermos dessa água, meu Pai, sejamos livres, curados, libertos e transformados. Que a nossa vida, meu Pai, venha glorificar o teu nome. Quando essa água chegar sobre nós, que o milagre venha se achegar a essas vidas. Em nome de Jesus. O que crê, diga amém e graças a Deus. Beba agora da água consagrada. Você está mais do que abençoado em nome de Jesus. Tenha uma certeza no seu coração. A provisão de Deus chegou hoje sobre a sua vida. E durante esses 7 domingos, você vai fazer o uso dessa água. Você vai beber da água da provisão. E Deus vai glorificar o nome dele através da sua vida. Quanto Agar e Ismael beberam daquela água, eles foram fortalecidos. E ali no deserto, eles cresceram e prosperaram. Eu não sei em que estado você está vivendo hoje, mas é nesta situação que Deus vai virar a mesa ao seu favor. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e eu te aguardo no próximo domingo.